Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui na Voito para mais um episódio da websérie Papo de Especialista. E lembrando que toda quinta-feira às 19 horas nós vamos ter mais episódios desse quadro. Vamos convidar alguns gurus, mestres, especialistas para falar sobre excelência operacional, sobre Lean, PCP e outros temas que com certeza vão acelerar e alavancar ainda mais seus resultados, não só profissional, mas como pessoal também. Vale a pena conferir, eu garanto. Bom, eu sou o Júlio Briales, sou engenheiro mecânico, sou mestre em Sistema de Gestão pela Universidade Federal Fluminense e pós-graduado em Projetos Produtivos pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Sou Master Black Belt pela TBM Consulting Group nos Estados Unidos. Tenho mais de 40 anos de carreira em indústrias e em grandes empresas multinacionais. Eu vou chamar agora o meu amigo Gabriel para dar alguns recados para vocês. Vale a pena vocês prestarem atenção, que vira e mexe, o Gabriel sempre dá umas dicas boas, vale, tem alguns prêmios super interessantes. E aí, Gabriel, tudo bem? Como é que você está? E aí, Julião, boa noite. Espero que esteja tudo bem por aí. Por aqui tá tudo certo também, animado para Que bom. mais uma conversa, né? Para mais um papo. E como você disse aí, né? Trazer notícia boa, trazer bons recados aqui de início. Já te convidar aí, né, que está assistindo a nossa live e já te dar as boas-vindas, primeiramente, né? Sejam muito bem-vindos. E já tá vendo esse QR Code aí na tela aí? Já aponta aí, né, a câmera do seu celular para esse QR Code. Essa câmera sempre engana a gente, Júlio. É ao contrário, né? Tá bem aqui, ó. Ó. Pelo contrário, passar a perna na gente, joga no mato mesmo. Mas nesse QR Code tem no cantinho aqui, se você acessar, você vai ter acesso ao nosso manual de bordo, né? Que é o nosso guia com todos os insights dos bate-papos que a gente já teve, do papo especialista, inclusive de hoje, sendo atualizado em tempo real, então aquela colinha para você ter de consulta ali posterior, além de a gente sempre trazer materiais complementares, né? Então, a gente sempre traz um resumo de livro do nosso pocketbook, e além disso, um artigo do blog. Né? Então, hoje a gente tem o resumo do livro Um Novo Jeito de Trabalhar, e o artigo Gestão de Mudanças, 7 passos para você vencer essa etapa. Então, tudo disponível aí para você não só aprender muito com a gente aqui no Papo Especialista, mas continuar o seu aprendizado aí depois com esses materiais complementares. Então, não deixe de conferir. E aí, além disso, né, falando em aprendizado constante, quem segue as redes sociais da Voito tem aprendizado todos os dias, né? Porque a gente posta pílulas de conhecimento lá em todas as redes sociais. Sempre ali a gente vai falar sobre alguma coisa de qualidade, desenvolvimento pessoal, tecnologia, em conteúdos rápidos que você pode bater o olho ali e aproveitar quando você está ali rolando para cima, né, no Instagram, no Facebook, você pode ver um conteúdo e ter um aprendizado rápido ali através dos nossos conteúdos. Então, se você quer conferir, quer saber mais, só procurar em qualquer rede social o Grupo Voito, e deixar um convite especial para você que está assistindo a gente no YouTube, para se inscrever no nosso canal, deixar um like no nosso vídeo aqui, e você se inscrevendo, você pode acompanhar os últimos papos que a gente já fez, assistir as nossas outras webséries e acompanhar os diversos conteúdos em vídeo aí que a gente tem feito. E agora também, né, com novidade aí, vocês procurarem também nos aplicativos de podcast, vocês também vão achar a Voito, através do VoitoCast, ver as nossas webséries aí, né, no caso, ouvir esse modelo, né, que tem sido cada vez mais consumido aí de podcasts, a gente também está presente agora. Novidade para vocês. E por último, para eu poder fechar os recados e passar a palavra para o Julião de novo, para a gente começar a nossa entrevista, falar do nosso insight premiado. Então, eu sempre fico aqui, né, toda live eu falo, né? Estou aqui com o meu caderno, estou com a caneta na mão para poder fazer todas as anotações acerca da entrevista, realmente aprender uma boa prática que faz com que realmente eu guarde todo o aprendizado aqui dessa entrevista. Você pode fazer isso também, com certeza você vai ter bons insights, e a gente quer que você pegue um desses insights, tira uma foto aqui da nossa live, vai lá nos stories do seu Instagram, escreve esse insight lá, junto da foto, e coloca hashtag insight premiado e marca @Grupo Voito. Porque a partir daí você está participando de uma competição dos nossos alunos, onde os 2 melhores insights da semana ganham prêmios. Ou você ganha o guia prático do Excel aplicado a negócios, ou então você ganha um kit Voito. São 2 prêmios sensacionais aí para poder valorizar o seu aprendizado e a gente conseguir você realmente compartilhar com a sua rede e mostrar que está aprendendo, mostrar que está estudando, grandes especialistas, né? Mas chega de conversa, né? Imagino que vocês estejam ansiosos para a conversa, eu também estou. Então,
Tá contigo, Júlio. Vamos lá para mais uma entrevista. Legal, legal. Eu sempre falo que o Gabriel sempre traz algumas novidades e vale a pena a gente prestar atenção para a gente poder capturar o máximo possível. Bom, hoje nós vamos falar sobre a importância da gestão da mudança em projetos de melhoria e nós convidamos aqui uma pessoa que é um ótimo profissional e uma excelente pessoa. Nós vamos chamar o Aruan Fernandes, mas antes eu vou ler o currículo dele, faço questão de ler o currículo dele, porque um currículo desse aqui eu não posso perder nenhuma palavrinha, nada, porque senão, você imagina, como eu sempre falo, o cara investe toda uma carreira, toda uma formação, aí o cara vai lá e vai apresentar e esquece metade. Pô, uma injustiça, né? Então vamos lá. Aruan Fernandes é administrador com pós-graduação em gestão da inovação e engenharia, com mais de 20 anos de experiência atuando em empresas nacionais, multinacionais e consultorias, possui expertise em implementação de programas de Lean, excelência operacional, redução de custo e reestruturação de processos e grande experiência em implantação de processos de gestão e certificação nas normas de segurança, qualidade e meio ambiente. Vou chamar então Aruan Fernandes. Seja bem-vindo, Aruan Fernandes. Antes de mais nada, muitíssimo obrigado por você ter aceitado o convite da Voito e ter participado dessa entrevista, desse papo de especialista, que com certeza vai ser maravilhoso. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, Julião. Primeiramente, assim, fico muito lisonjeado por estar participando aí contigo dessa live. Aceito aí com muito prazer esse convite. Você, para mim, assim, está participando de um papo de especialista e você ser uma das referências de especialista aí que eu conheço, que eu tive a oportunidade de trabalhar, de estar presente em alguns momentos importantes aí da minha vida profissional também. Então, para mim, é um grande prazer estar aqui e falo isso com veemência, um termo muito usado hoje, né, veemência. Eu falo isso de reconhecimento total seu aí, viu, Julião? Grande prazer. A gratidão é recíproca, tivemos bons trabalhos, bons momentos na China, né? Em vários lugares aí do Brasil. Muito bom estar aqui com você e com certeza compartilhar essa sua experiência para quem está assistindo é muito bacana. 60%, 70% ou até 80% do nosso público são estudantes que estão começando a sua carreira, estão estudando. Então, vale a pena, por que deixar essa sua experiência, minha experiência com a gente, né? Vamos compartilhar, né? Vamos passar isso para os outros que estão começando. E tem muitos executivos, muitas pessoas também que assistem o nosso canal para estar aprendendo, estar vendo coisas diferentes. O tempo todo a gente fala que você pode aprender, desde que você esteja, lógico, com a cabeça aberta para adquirir esse conhecimento. Então, é um público bem bacana que assiste esse papo de especialista aqui, é um momento bem descontraído. E eu já vou te jogar na fogueira, já vou começar fazendo algumas perguntas aqui. São parentes que eu estou no meio do caminho, estou construindo minha carreira, então, assim, quem sou eu? Você tem mais de 30 anos, quase 40 anos de experiência aí, e eu estou no início da minha carreira também, né? Um pouquinho mais à frente do que os jovens aí de 20 e poucos anos, mas tem alguma coisinha para contar também. Mas você é jovem com uma boa experiência e uma bela carreira, com certeza, né? Obrigado. A gente acompanhou de perto, sabe o quanto que você se esforçou para chegar onde chegou e merecidamente. Mas vamos lá. Vamos mostrar o quanto que você é bom mesmo, entendeu? Então, a primeira pergunta é a seguinte, ó, de que forma o papel da liderança pode contribuir para que a gestão de mudança seja mais eficiente dentro de uma organização? O papel da liderança, né, Júlio, vamos falar assim, falando de empresa, falando de negócio próprio, o líder é a pessoa principal daquela empresa, né, ela é responsável pelos resultados da empresa, responsável pelas decisões, pelos erros, pelos acertos, né, então aqui não estou falando em posição de hierarquia, eu estou falando assim, quem é a pessoa que tem o poder, né, de decidir, de tomar uma decisão e conduzir o rumo das coisas, né? Então, assim, no papel de mudança, o líder, ele é o principal agente de mudança, né? Ele tem que ser protagonista, ele não pode ser coadjuvante, né? Porque ele que patrocina o processo de mudança, ele que endossa, ele que alinha, que envolve o time. Então, assim,
O líder é aquela pessoa que tem o poder de alocar o recurso, né, de conduzir as pessoas, de orientar, de colocar o seu time, de alinhar, né? Então, é ele que é o principal patrocinador desse processo, né? Então, é igual um time de futebol, né? Você tem os jogadores, mas você tem um técnico, e o técnico que conduz, ele define a tática, se é a melhor ou não, mas ele combinou com o time, mas ele definiu ali o papel de quem faz, como faz, e está tentando colocar o melhor naquela posição, né? Assim como nas empresas, né? Seja elas multinacionais, microempresas, médias empresas, eu acho que o processo é meio parecido, né? Então, no que eu vejo, assim, nessa jornada que eu passei, um projeto de mudança sem envolvimento do líder, ele está fadado ao fracasso, né? Ou ele vai fracassar, ou o tempo da mudança vai demorar um pouco mais, vai ter um dispêndio maior, né? Vai ter um esforço maior para aquilo acontecer. Então, assim, um exemplo que eu pego nesse sentido, quando eu trabalhei em consultoria na INDG, que era Instituto de Desenvolvimento Gerencial, que hoje dividiu em duas empresas, né, Falcone e Aquila, lá tinha muito claro isso, era um triângulo que tinha um pilar, né, onde o primeiro era liderança, o segundo era método, né, e o terceiro era domínio do negócio, né, conhecimento do negócio. Então, você vê a importância da liderança no papel em todo o processo, e você, como muito experiente, atua como executivo e como consultor, sabe muito bem disso, né? Se o líder não participar, a gente já teve isso junto também em projeto na China, se não tiver o endosso lá do líder para puxar, isso está fadado muito ao fracasso. Então, como ele deve fazer? É uma boa comunicação, né? A comunicação é fundamental, um bom domínio do processo de mudança, o que vai acontecer no processo, né? Como que é o processo, como é que é o projeto de melhoria, não, gente? Esse é o objetivo do projeto, essa é a meta, e alinhar isso, comunicar isso de uma forma eficaz, clara, transparente, junto ao seu time, né? Eu acho que esse é um dos principais fatores, além dele também ser coadjuvante, não ser coadjuvante, né, ser ator, durante o processo, ele avaliar os riscos, as oportunidades, alinhar isso, falar, gente, eu acho que está indo por um caminho errado, ou certo, ou pode melhorar, e trazer isso para o time que está conduzindo o projeto, né, para poder não apontar o dedo no final e falar, não deu certo. Então, ele não foi ator, ele foi coadjuvante, né? Eu acho que a liderança é essencial nesse sentido. É verdade. Você está me fazendo lembrar de um slide que a gente apresentava nas formações de Lean, de fundamentos Lean, que às vezes as empresas perguntavam assim, por que uma empresa não tem sucesso? Qual que é a maior dificuldade de você implementar uma excelência operacional? Aí tinha um slide que estava oculto as frases, né? Uhum. E aí eu falava assim, o motivo de uma empresa não ter sucesso com a implementação da excelência operacional, primeiro, a liderança não está envolvida. Segundo, a liderança não está envolvida. Terceiro, a liderança não está envolvida. Você me fez lembrar desse slide, realmente a importância da liderança, né, no envolvimento. Ela está no meio, né, entre os stakeholders e o shop floor. Então, realmente, ela tem um papel muito importante dentro da organização. Sim, legal. Claro. Outra pergunta aqui, quais são os principais motivos que causam resistência às mudanças e como isso afeta a melhoria dos projetos? Uma boa pergunta. É uma boa pergunta e eu acho que ela vem na essência da palavra mudança, né? Eu acho que a própria palavra mudança, ela já traz um sentido de movimentação, né? De sair de um lugar e ir para outro, de mudar, né? De transformar. Então, eu acho que a mudança começa pelo próprio processo em si, né? Mudar pode ser muito fácil para algumas pessoas, pode ser um pouco mais difícil para outras pessoas, então eu acho que o processo de qualquer projeto de melhoria, qualquer coisa do nível menor ou maior de complexidade do projeto, ele vai passar por pessoas, né? Então, o processo de mudança, ele está 100% alinhado, está 100% dentro do contexto de pessoas. Então, se você está definindo, traçando um projeto, vai passar por pessoas. Então, eu acho que o principal desafio, assim, o principal motivo da rejeição está relacionado com as pessoas, né? Então, a forma de reação da pessoa, se ela aceita aquele projeto. Eu acho que isso vem muito também dos ditos populares, né? Para que mudar, se está dando certo? Então, isso vai muito na essência do receio, né? O medo da mudança, o medo de eu perder poder, ou perder uma posição,
ou do novo, né, que acontece muito, né, Júlio, nesses projetos aí que a gente já viu também, igual na China tudo era muito novo, né, então o que está vindo aí, esses brasileiros vieram fazer aqui, imagina o que fica passando na cabeça das pessoas, né, como isso vai me afetar. Então, a mudança em si, o principal motivo, né, assim, que causa resistência é uma má explicação do processo do projeto. Eu acho que envolve muito a comunicação, né? Se você tem uma boa comunicação, explicando claramente o objetivo daquele projeto, traçando os benefícios dele, informando as pessoas do processo, do estágio de avanço dele, né? Acho que é um fator muito, muito importante, né? Então, e outra coisa na comunicação, acho que é a sinceridade. Por exemplo, ninguém fala que aquele projeto vai te trazer uma carga de trabalho inicial, imediata, maior do que o que você já tem. Então, as propaganda enganosa, né? Exatamente, vende aquela coisa linda, maravilhosa, mas não avisa que vai doer um pouquinho, viu, gente? Vai causar um pouquinho de dor, vai ser um pouquinho dolorido, alguém vai sofrer um pouquinho para mudar. Ninguém avisa isso. Então, acho que traz um próprio processo das pessoas sabotarem pelo receio, pelo próprio medo do projeto, o que ele vai causar, como é que a pessoa vai estar envolvida, impactada com aquele processo, né? Então, quando você é transparente, comunica, explica que o benefício daquele projeto de melhoria, né, ou qualquer processo, igual no caso lá da Mercedes, de implantação de uma certificação, explicar o projeto, mostrar um cronograma, deixar claro, isso torna muito mais fácil o processo, né? Eu estou me lembrando de uma coisa aqui também, que você falou dos jovens aí, eu vou voltar lá, que agora eu lembrei de um caso que, além de tudo isso, que eu senti na pele, é a credibilidade. Então, vou te dar um exemplo. Não sei se você lembra, mas quando eu assumi o sistema da qualidade na Mercedes, eu tinha 23 anos. Foi uma grande oportunidade na minha vida ali, de tão jovem, já estar ali com pessoas super sênior e eu estar sendo treinado para assumir. Então, eu peguei um projeto para certificação da ISO, onde passava para a transição da versão da norma para a TS, que é uma norma muito mais complexa, né, muito mais completa, do setor automobilístico. E, assim, eu era um jovem, então eu estava com uma equipe lá de 15 pessoas me apoiando, tinha um engenheiro sênior, tinha pessoas super gabaritadas e eu conduzindo aquele processo. E eu me lembro que eu tive uma dificuldade grande de entrar numa determinada área, que um supervisor, que era gerente, depois virou gerente, e eu não conseguia acessar ele, né? Eu falei, caramba, mas eu não vou desistir. E passou um tempo, né? A gente passou pela auditoria, e aí a auditoria foi meio um fracasso, a gente apanhou um pouquinho. Não foi um fracasso, mas a gente apanhou um pouquinho, fomos certificados, mas aí eu fiz um novo trabalho com ele, envolvi, botei ele, participei, ele mais ainda do processo, não desisti dele. O marco que para mim foi a certificação no ano seguinte, eu estava com 24 anos, ele veio, me abraçou, me apertou, e ele era um cara muito fechado na dele, não sei se você está lembrando de quem que é, mas... Sei. Lembro nome e sobrenome. Mas aquilo para mim foi o que marcou naquele processo. Então, para os jovens aí, já adiantando uma dica, assim, é não desistir, assim, acredita na verdade das coisas, acredita no trabalho que você está fazendo, né, porque acredite também que existem situações que você vai ter conflito, que você vai ter que saber gerenciar, né, tem pessoas que vão resistir e não é contigo, né, às vezes é com o fato, é com o background que ela tem de vida, né, com que ela passou, ou da expectativa dela, ou ela tem um grau de exigência muito alto, então cada pessoa tem um jeito. Então, acho que conta é entender isso, não absorver esse problema como seu, assim, não, aquela pessoa eu não acesso ela mais, eu não desisti dela, né? Eu simplesmente fui, fiz o meu trabalho. Então, esse é um ponto também que é um motivo que causa resistência às mudanças, né? A credibilidade. E eu ganhei credibilidade com o trabalho, com o processo, foi super bacana. Eu lembrei disso aqui agora. Não, legal. O ser humano por si só, ele é resistente à mudança, independente do país ou da cultura. Pode ser mais ou menos aqui ou ali, mas nós fizemos um trabalho bacana em Beijing, na China, ficamos bastante tempo, tem a sua cultura, a sua característica, mas o ser humano, de uma forma geral, independente do país, ele tem a resistência à mudança, uns mais, uns outros menos, mas
tem essa resistência à mudança, né? E aí tem uma pergunta que fala um pouco disso também, né? Quer dizer, qual a importância, né, de se ter metas e objetivos bem definidos, independente da resistência da mudança ou não, e como isso impacta na gestão de mudanças em projetos de melhoria. Bacana, eu acho que tem muito a ver mesmo, porque eu acho que eu falei até no início da conversa um pouco sobre isso, né? A mudança, as pessoas, a gente tem uma resistência ao novo, né? Então tem um certo receio, um pouco de medo do novo. Então, quando você define objetivos, metas, define bem o projeto, o que né, já é um primeiro passo, porque você já desmistifica aquele receio, né? O novo, né? Se você já tira um pouco daquele medo do novo, porque você já alinhou o objetivo, a meta e o indicador. E outra coisa, né? Sem indicador, sem objetivo, sem meta, qual que é para onde eu estou indo, né? Como que eu sei o rumo, se eu estou indo bem, se eu estou indo mal, como que eu sei que as coisas estão indo bem. Então, o processo de definição de objetivos e metas, ele é muito importante e eu acho que ele tem um peso muito grande na questão de comunicação. Quando a gente fala em comunicação, é um tema que é muito amplo, né? Parece que a gente está falando tem a pegada de filosofia, vamos falar por trás, né, do ser humano, de psicologia, mas é muito prático, né? Você sabe muito bem disso, né? Os quadros de gestão à vista que a gente tinha na produção, na fábrica, o próprio 5S, com as sinalizações, tudo isso são formas de você comunicar, né? São formas de você, de alguma forma, definir ali metas, objetivos, um farol de como você está indo, está verde, está vermelho, está amarelo. Então, num projeto de melhoria, que envolve mudança por si, é um principal aspecto, né? Eu não sei se você lembra, na China, a gente tinha que definir objetivos, metas, por hora até. Então, a gente fazia uma agenda por hora para saber o que fazer, né? Ter um entregável claro ali do trabalho e uma grande dificuldade que a gente teve, né? Assim, que eu tive particularmente, mas eu consegui superar, que é idioma. Como é que você faz isso na China? Né? Então, você tinha uma questão toda de idioma, de cultura, de mindset, e a gente conseguiu transformar isso em cores, números, símbolos. Então, você trouxe isso para uma visão bem clara de objetivo, meta, do que você esperava fazer, né? Então, isso ajuda muito a botar todo mundo na mesma página, eles entenderem o resultado esperado do trabalho. Então, eu estou traduzindo isso para o micro, né? Bem para o micro. Mas num projeto amplo, a definição de um cronograma, com passos claros ali, os marcos claros daquele projeto de melhoria, quem vai fazer, o prazo, o status. Então, tudo isso é fundamental para você quebrar aquele gelo, né? Aquele impacto da mudança. Então, isso transforma a mudança muito mais leve, mais serena, alinhando as expectativas, alinhando os passos que você está definindo, né? Eu acho que são esses pontos aí. Ah, legal, bacana. São desafios, né? Mas você não tinha tanta dificuldade lá na China, não? Você falava bem o mandarim, pô, você não tinha tantos problemas lá, não? O Portugal. Legal. Eu vou começar a fazer algumas perguntas que foram elaboradas por o nosso público. O pessoal também entra na nossa página web, então, e cria algumas perguntas sabendo de quem vai ser o entrevistado. Então, o pessoal acabou criando algumas perguntas aqui, eu vou fazer para você. E uma das perguntas que fizeram é: como engajar o meu time a potencializar nossos resultados quando a gestão de mudança é o único caminho para termos melhorias de projetos envolvidos? Então, é uma pergunta legal que já se vê que é um gestor, né? Deve ter um time que está preocupado com isso. Bom, Júlio, bacana esse ponto aí que da mudança, né? Que é o único caminho. Eu acredito muito nisso também, porque tem aquele ditado, né? Que não é o mais forte, né? Sobrevive, nem o mais inteligente, mas aquele que melhor se adapta à mudança, né? Eu acho que a gente vive muito isso hoje em dia, principalmente nesse contexto da tecnologia. A gente vê tantas mudanças, né, disruptivas, empresas que de longa data, que de repente estão passando por um processo relevante em função da tecnologia, estão tendo que se reinventar.
Então, eu acho que engajar nesse processo, eu acho que o primeiro ponto, acho que é falar a verdade, falar a realidade, gente. A mudança está aí, né? Pega exemplos de empresas, Xerox, várias empresas que eram um sucesso e que, de repente, não existem mais, ou empresas que nasceram do nada, em 5 anos, se tornaram como a SpaceX, por exemplo, que tem 10 anos e vários casos, né, que existem hoje em dia que não existiam muito tempo atrás. Eu acho que o primeiro ponto do engajamento é falar, essa é uma verdade. E eu acho que tem outra frase também que é interessante, que insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa, né, e esperar resultados diferentes. Né? O Einstein fala isso aí. Então, pela conexão das duas frases aí que eu comentei, o processo de mudança ele é inevitável. Então, o engajamento é primeiro mostrar a realidade, né, gente? A mudança, ela acontece, né? Queira ou não. Ou você se antecipa a mudança, né? Podendo você ter mais tempo para reagir, para se adaptar, para se preparar para a mudança, ou você vai ser conduzido pelo processo da mudança, né? Então, nos diversos projetos de melhoria que eu passei aí por várias empresas, na época que eu fui consultor, e até na empresa atual que eu estou, né, a gente vê muito isso, né? Então, eu vejo situações de pessoas que percebem, entendem isso, né, e já se antecipam a mudança, já estão na frente, já estão querendo fazer mais, melhor, já se procuram saber, e outras estão ainda no despertar, né? Então, acho que o engajamento novamente, nós vamos voltar lá atrás, envolver, ser sincero, comunicar, deixar claro o objetivo e participar, envolver as pessoas realmente no processo de mudança. E assim, eu já vi algumas situações de pessoas que realmente não se adaptaram ao processo de mudança, então elas mesmas mudaram, vi pessoas crescendo muito com o processo, né, se desenvolvendo. Então, em projetos de melhoria, a gente vê um pouco de tudo, né? Não dá para... A gente não vai conseguir que todas as pessoas tenham aderência ao projeto. Infelizmente, isso não é possível, mas a gente tenta demonstrar, envolver, capacitar, colocá-las no processo, explicando os benefícios desse projeto de melhoria dentro do contexto de mudança, né? E na sua experiência, você conhece ou você aplicou alguma ferramenta para mapear essas necessidades, né, para fazer essa gestão de mudança? Você conhece alguma ferramenta ou que você conheça ou que você tenha aplicado para tentar fazer essa gestão de mudança? Eu acho que as ferramentas, elas estão muito na essência de gestão de pessoas, né, no processo de mudança. Tem as ferramentas para as pessoas participarem, como as ferramentas mais simples de brainstorming, onde elas entram, dão ideias sobre o projeto, né, sobre o processo de melhoria, mas eu acredito que o processo é um bom planejamento, né, onde você tem uma visão clara daquele projeto, né, daquele projeto de melhoria que você está idealizando, está implementando, e a participação constante das pessoas, né. Eu acho que não tem uma receita de bolo para definir as ferramentas, porque cada pessoa é uma pessoa, igual eu disse aí, né, Júlio, você entende muito bem disso, né, como mestre aí de Kaizen, de programa de melhoria, de excelência, entre outros. Então, é um processo, né, ao longo desse processo, a gente tem que ir percebendo as pessoas que estão mais aderentes, aquelas que estão menos, e buscando envolvê-las, né. Então, é um trabalho até mesmo de psicologia, né, vamos falar assim, de relações humanas mesmo, de trazer a pessoa para dentro do projeto, né. No Lean, a gente fala assim que tem o 8º desperdício, que é o intelectual. Exato. Ou seja, você não aproveitar a pessoa no local certo, você não aproveitar o máximo da pessoa, ter o desperdício desse intelectual. Exatamente. E eu lembro nos nossos eventos que a gente tinha a parte de treinamento, que era na segunda-feira, que a gente tinha todo um treinamento de conceito técnico, mas depois a gente fazia um treinamento comportamental. Por quê? A gente queria fazer a gestão de pessoas, que foi a frase que você acabou de falar. É super importante, quer dizer, a pessoa entende do conceito de como fazer uma semana Kaizen, mas ele não está afim. Então, você tem que dar algum treinamento a nível comportamental para quebrar um pouco o gelo, para mostrar para ele a importância de trabalho em equipe. Então, como você falou, a gestão de pessoas é fundamental nesse tema, né?
E aí tem uma a última pergunta que eles fizeram foi, quais são os indicadores a serem utilizados para verificar se a empresa está alcançando bons resultados com mudanças ocorridas? Né? Perfeito. Eu acho assim, toda mudança, ela vem para atingir algum resultado específico, né? Ela vem para agregar mais valor à empresa, né? Então, acho que os primeiros indicadores que a gente identifica no processo de mudança está relacionado ao resultado direto, né? Ou seja, o resultado operacional da empresa, né? Ou melhoria de produtividade, ou melhoria de eficiência. Então, esses são os indicadores, assim, maiores, que são medidos aí para verificar se o processo de mudança, estou falando de uma forma mais ampla, mas se for um projeto menor, então define indicadores específicos para o projeto, seja ele de qualidade, de eficiência, de entrega, de segurança. Então, são indicadores esses indicadores operacionais que demonstram se aquela mudança trouxe o resultado esperado, né? Mas tem um outro indicador também que é importante, que está relacionado a pessoas. Eu tenho até um exemplo relacionado a isso, que tem aquela curva da mudança também, né, Júlio? Assim, a pessoa está desmotivada por falta, né? Tem o estresse ideal, que é a curva do meio, e a pessoa está estressada e está desmotivada por excesso, né? Então, isso é importante ter noção disso, porque quando você faz um processo de mudança muito grande ou muito demorado, e você começa a ter turnover, por exemplo, né? Isso começa a impactar o clima, aí já é uma hora de você desacelerar um pouco, vamos falar, um processo de melhoria, de mudança tão radical, e você começa a estabilizar um pouco o processo. Então, o indicador de pessoa também é usado, e eu lembro de um caso de uma empresa que o presidente foi trocado justamente para fazer um processo de mudança na empresa, né? Então, ele ficou 3 anos na empresa, fez todo um processo, melhorou absurdamente os resultados da empresa, só que a partir daí começaram a aparecer pessoas-chave da empresa saindo, o turnover de pessoas-chave começou a destacar, o clima deu uma piorada, então aí já definiram, entenderam. Entra numa zona de conforto, né, perigosa, né, então tem que mudar. Exatamente, então aí chegou a hora de mudar o presidente e colocar um presidente para estabilizar o processo novamente. Então acho que são ondas, né, são ondas, ciclos, né, é igual cortar unha, né, o processo de melhoria, de mudança, você vai fazendo, sempre tem que estar fazendo, né, mas dependendo do qual grau de você está muito arrojado, né, nesse processo, ele pode trazer essa consequência, e aí é a hora de você criar outros programas para poder sustentar. Então, esses foram alguns exemplos que eu me lembro aqui. Legal, bacana, show. Bom, eu deixo sempre a cereja do bolo para o fim, né? Então eu sempre faço uma pergunta, e eu faço isso para todos os nossos entrevistados, porque são candidatos e são pessoas especialistas, são pessoas que realmente trazem toda uma expertise, trazem toda uma experiência e compartilha de uma forma bem nobre, bem bacana aqui nesse canal. Então a gente sempre fala, então é uma pergunta que eu faço para você, quais dicas que você deixaria para as pessoas que desejam seguir uma carreira promissora, tão inspiradora como a sua? Bom, fico feliz por isso, estou no início da minha jornada, eu acho que, assim, eu comecei como estagiário lá na Mercedes, né, então, comecei bem novo, comecei a trabalhar cedo, 15 anos de idade já comecei a trabalhar, que já era uma questão de meu pai achava que era importante para você virar alguém na vida, e eu agradeço isso a ele, né, eu acho que realmente é importante para, desde cedo, você dar valor ao trabalho, valor ao esforço e ao resultado. Uma frase que meu pai fala muito, que o único lugar que o resultado vem antes do trabalho é no dicionário, né? Então, primeiro você trabalha e depois você vê o resultado. Então, o que eu procuro fazer, Júlio, assim, eu não imaginava ir para a China, não imaginava fazer algumas coisas, né, mas eu traço uma objetivo e meta para mim também, né? Então, defino uma visão de onde eu quero estar, né? Eu acho que essa é uma dica, né, para fazer, porque aquela frase de deixa a vida me levar, né, a música tem uma melodia legal, do Zeca Pagodinho, mas se você deixar ela te levar, ela vai te levar, né? Então você tem que traçar objetivos e metas para você também, se impor, né, se cobrar para aquilo,
e acho que esse é um ponto. O outro ponto é ter uma autocobrança para desenvolvimento. Eu acho que aprendizado você nunca vai deixar de aprender, né? Então, você tem que procurar fazer o seu melhor naquilo que você se propõe a fazer, né? Buscar a verdade das coisas, né? Buscar o fato, buscar... A verdade é a essência daquilo que você acredita no seu trabalho, né? Acho que é buscar a verdade e fazer o melhor possível para trazer à tona aquela verdade, aquela entrega, é um outro ponto muito, muito importante, né? Então, acho que são essas dicas, é isso que eu procuro fazer, né? Tá antenado, as coisas, né, os movimentos, não parar de estudar, não parar de aprender, e querer crescer, querer se desenvolver, porque acho que a vida fica melhor quando a gente faz o melhor, né? E se eu tivesse feito daquele jeito? Não, eu fiz o melhor, então eu estou tranquilo com aquilo que eu fiz. Então, isso é algo que eu trago, e os jovens, igual você falou aí, que tem um bom público, né, que eles estão iniciando aí, acho que esse é um ponto que eu como pai agora, né, procuro fazer com meus filhos já desde cedo. É uma carreira inspiradora, mas teve suor, né? Não foi assim, não caiu do céu. Teve toda uma dedicação, todo um trabalho. Legal. Aruan, cara, muito bom ter feito esse papo de especialista com você. Um pouquinho antes de começar essa entrevista, eu estava falando com o nosso amigo Cláudio Sanacato, está lá na Nissan, no México, e existe a possibilidade da gente fazer alguns projetos com ele lá, que é bacana, né? Poxa, a Nissan, com todo o projeto, com toda a influência, né, japonesa, com toda a influência de melhoria contínua, sempre tem oportunidades para a gente melhorar. Então a gente estava batendo um papo, talvez até a gente chame ele como papo de especialista. O Cláudio Sanacato também é um outro cara super bom para esse tipo de papo. Outro cara que eu lembrei também, que é um grande amigo comum nosso Rodrigo Souto, né, já que a gente falou tanto da China, de repente a gente chama ele também. O Rodrigão também é um cara que, nesse papo, agregaria muito valor e pode compartilhar e deve compartilhar muita experiência também. Legal, bacana. Bom, primeiro, te agradecer, muitíssimo obrigado novamente por você ter aceitado o convite, estar aqui com a gente para fazer esse papo de especialista. O espaço agora é seu, se você quiser divulgar algum projeto, algum trabalho, seu LinkedIn, alguma coisa, fique à vontade, mas de cara, muito obrigado pela sua participação. Eu sabia que ia ser super bacana, bem gratificante estar aqui com você. Bom, novamente, prazer para mim, cara, estar aqui, compartilhar um pouquinho da minha experiência, né, das nossas experiências juntas também. Então, eu também aprendi muito contigo aí ao longo da minha trajetória, desde a época de Kaizen, quando eu tinha 20 e poucos anos também, né, participava dos projetos Kaizen da Mercedes, e eu peguei essa veia de melhoria, de querer fazer melhor, foi desde a época da Mercedes. Então, uma grande escola para mim. Então, eu agradeço a oportunidade de poder divulgar um pouco do que eu acredito, do que eu fiz, da trajetória, e poder estar compartilhando aí esse espaço aí com grandes especialistas que eu já vi que você já convidou. Eu vi alguns outros papos aí, foram muito bacanas. Então, para mim, é uma grande honra estar participando desse time aí também. E o meu LinkedIn está aí, né? Às vezes eu divulgo algum conteúdo, algumas ideias também, eu curto algumas páginas legais, então, quem quiser seguir, está aí o LinkedIn. Show, bacana. Legal. Bom, vamos chamar o Gabriel para voltar aqui e dar mais algumas dicas aqui para nós, para ver o que ele achou do papo de especialista. Você gostou do Aruan? Agregou valor? Aprendeu alguma coisinha, Gabriel? Bom, né? Bom demais. Aprender uma coisinha né, para poder assim, minimizar, né, o que foi, para poder falar de uma forma polida, né? Mas aprendi muita coisa, assim, né? Sempre o caderno aqui rende, né? Muitas boas anotações, e o Aruan deu uma aula realmente, né? Deu para poder aprender bastante coisa. Vou passar aqui, tá, Júlio? Um pouquinho do que eu aprendi aí, que para a galera que ainda não pegou o insight, né? Para o insight premiado aí, é a última chance, né, para o pessoal. Mas, bom, a primeira coisa, né, a gente começou comentando um pouquinho sobre a importância do líder dentro da gestão de mudanças, né, e o Aruan, né, discutiu contigo, né, o quanto que ele é realmente essencial, né, como você citou
daquele slide, né, assim, né, o que é vital, possíveis problemas, né, para a gestão da mudança. A liderança não está engajada, a liderança não está engajada, e a liderança não estava engajada. Então, liderança é vital para que as mudanças realmente aconteçam. Mudanças são muito importantes para uma organização conseguir crescer, né, quando ele deu bons exemplos, né, muitos que não mudaram não existem hoje, né, em termos de organizações, e muitos que ousaram mudar hoje estão em posição de destaque no mercado, né, só que ao mesmo tempo, para a equipe em si, o processo de mudança é uma coisa complicada, então, as pessoas têm o medo do novo, têm o medo de perder um cargo, então, isso me lembra muito até, por exemplo, assim, o 5S, né, uma metodologia que, a partir do momento que você aplica ela, ele tem, como se fosse ali, né, você tem sempre usam muito essa analogia, né, de que tem um oceano e tem um iceberg ali, né, e que você vai abaixando o nível, você vai, com o 5S, vai expondo aquela quantidade de problemas que existem, e tem gente que não quer, né, que esses problemas sejam expostos, tem medo de que esses problemas sejam expostos, e a mudança pode trazer isso, né. Além da questão de também expor como eu citei, né, perder o cargo e expor erros por consequência, né? E aí, nesse ponto, saber explicar e deixar claro aí, né, a mudança é vital, né? Muitas vezes o medo vem por conta da incerteza, e uma forma de você reduzir essas incertezas é você tendo objetivos claros, sabendo explicar isso de uma forma clara, né? Veio muito na minha cabeça uma expressão que o pessoal tem usado muito atualmente, né? Então, as pessoas e as empresas que são data-driven, então, quando você consegue explicar tudo baseado em dados, então, como ele disse, né, você tem que demonstrar um indicador aqui, fala aqui, ó, a gente tem que chegar nesse número e por isso a gente está executando essa mudança. Então, fica claro o porquê que aquilo está sendo executado. Isso aumenta a possibilidade de ter sucesso, né? E fechar, eu acho que com uma frase que eu me lembrei aqui durante o papo também, que eu não sei exatamente assim o texto, mas que eu vi durante a semana do Simon Sinek, que fala, né, que assim, às vezes o bom líder não é a melhor pessoa, a pessoa que tipo, sabe executar uma determinada tarefa da melhor forma possível, mas é a pessoa que sabe treinar os melhores. Né? Então, a importância de você saber comunicar, de você passar bem essa informação e permitir que o time conduza essa gestão de mudança. E para isso, essa capacidade de treinar é muito importante, e por isso que líderes têm que saber conduzir isso bem, né, dentro das organizações. Legal, bacana, show de bola. O Gabriel sempre antenado para fazer a contextualização do todo o papo, por isso que eu falo, prestem atenção para vocês irem anotando e não perderem nada. Bacana, show de bola. Bom, vamos encerrando por aqui, lembrando a todos, né, que toda quinta-feira às 19 horas a gente vai ter novos episódios desse quadro. A gente sempre vai trazer pessoas assim como a Aruan, né, como eu falei, ótimos profissionais, excelentes pessoas que vão trazer informações, que vão contribuir e vão poder compartilhar uma experiência muito bonita e que você vai aprender isso não só para o teu lado profissional, mas para o teu lado pessoal também. Então, a gente sempre está comentando vários aspectos aqui em termos comportamentais, então isso é bacana. Então, vale a pena vocês conferirem aí os próximos episódios. Eu garanto para vocês que vocês vão gostar, beleza? Até logo. Até já.